Olá, mulheres! Como vocês estão? Vim aqui para gravar o vídeo mais pedido de todos. O vídeo que conta o meu testemunho e apresenta os motivos pelos quais eu estou careca. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o voto nazireu e o que foi que me moveu a esse propósito, fica aí ligadinho, tá bom? Antes eu queria começar lendo para você uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração esse ano fortemente, e com certeza essa foi a palavra que me motivou a renovar esse voto. Daqui a pouco você vai entender por que eu usei a palavra renovar, tá bom? Esse texto está no livro de Levítico, no capítulo 6, dos versículos 8 a 13, que diz assim: a regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Então esse foi o texto que me motivou a renovar esse propósito, né? Esse voto com o Senhor. Algumas pessoas que já me conhecem há bastante tempo sabem que eu já fiz esse voto. Eu havia feito um voto semelhante no ano de 2004. Por que eu digo semelhante? Porque no ano de 2004 eu fiz o voto nazireu, raspei a cabeça, mas também fiz o voto de humilhação, onde eu passei 3 meses usando roupas de saco e andando descalça. Eu comprei aquele tecido que parece o pano de chão, só que ele é um pouquinho mais forte, que é o saco de açúcar, né? E mandei produzir algumas roupas. E fora do meu trabalho, no meu trabalho eu usava fardamento, e calçava o sapato normal, mas fora do meu trabalho, para ir para a igreja, para ir para o shopping, para ir para qualquer lugar, eu ia de pano de saco, a roupa feita com pano de saco, e andava descalça. Esse foi um desejo meu. Aí você pode perguntar assim: o que te moveu a fazer? Foi o Senhor que te pediu? Porque às vezes é o Senhor que nos pede algo, né? Mas não foi. Foi algo voluntário do meu coração. Eu quis entregar desde sempre o meu cabelo, porque o meu cabelo sempre foi a minha maior vaidade. Não é que o Senhor não quer que a gente tenha vaidade. Não é que o Senhor não quer que a gente não se cuide. Não é isso. Mas era algo que para mim era muito importante. E eu queria entregar ao Senhor uma oferta que me custasse algo muito importante. Todas as outras coisas eu sou muito desprendida. Finanças, o serviço, o trabalhar, o fazer. Eu tenho muito desprendimento. Mas o meu cabelo era algo realmente que seria um grande sacrifício. Então em 2004 eu apresentei ao Senhor. Na época, quem fez o meu voto foi a minha pastora. Eu congregava na Igreja Batista Missionária Internacional, na Brasília. E foi a pastora Gisele que fez o meu voto. Passei a máquina zero, algumas pessoas na época, algumas amigas e outras pessoas de outras geografias, né? Outras localizações também fizeram, porque foi um momento, assim, onde nós que fazíamos parte da Visão Celular, foi um boom, assim, muita gente fez. E foi assim um tempo de virada de chave na minha vida, gente, porque eu entreguei a Deus aquilo que me custava de verdade muito. Porque eu andava descalça. Imagina o que é você andar descalço nos lugares, entrar no shopping descalça, né? Assim, é um impacto. A roupa também já não era apresentável, sem maquiagem, sem brinco, com a cabeça pelada. Então, foi um boom mesmo dentro de mim, um boom nas minhas emoções, onde eu fui colocando diante do Senhor coisas minhas, coisas pessoais que eu gostaria de deixar no meio do caminho. Esse texto de Levítico, ele fala justamente sobre isso, que todos os dias precisa haver o sacrifício no altar. Mas para que o sacrifício seja aceito pelo Senhor, existem alguns passos, algumas orientações.
Primeiro, o fogo não pode se apagar em nenhum momento. Ele precisava ser aceso de manhã e ele durar todo o tempo. E no outro dia de manhã, precisava ser retirado as cinzas, né, da lenha que já foi queimada. E depois uma nova lenha era trazida até o altar para que fosse queimar novamente. Então isso me fez pensar sobre muitas coisas. Quem é o altar? Que lenha é essa que precisa ser trazida? O que são essas cinzas? E pensando nisso, eu já comecei o ano de 2023 muito inquieta, né, colocando diante do Senhor, porque existe um momento na nossa vida espiritual que a gente chega no nível do conforto. O que é o nível do conforto? É quando você já tem muito tempo fazendo aquilo, você já conhece muito algumas estratégias, você já conhece muito, inclusive a palavra de Deus, porque já leu a Bíblia algumas vezes. Então isso vai lhe deixando em uma zona confortável, uma zona de estabilidade, né? Mas o Senhor tem nos chamado para momentos de desafios e de desequilíbrio. Porque o que é o desequilíbrio? É quando o novo entra e eu percebo que aquela nova informação precisa ser assimilada com informações que eu tenho e eu preciso aprender algo novo. E aí eu preciso acomodar o que eu já tenho para poder assimilar, para poder gerar uma nova aprendizagem. Então, eu me vi muito nesse momento, depois de mais de 20 anos de evangelho, mais de 20 anos servindo a Deus com toda a minha vida, gastando mesmo a minha vida na presença, buscando ao Senhor, trabalhando para o Senhor, cuidando de vidas. Eu falei, eu preciso viver algo novo. E aí veio ao meu coração esse desejo muito forte de renovar, de fazer novamente. Quando eu fiz em 2004, eu não estabeleci um tempo para renovo de volta. Eu fiz daquela vez. Para aquele tempo, havia aquela estratégia. E aí esse ano, isso veio muito forte ao meu coração, porque é uma vaidade para mim, né? Eu já tive cabelo de muitos tamanhos, de muitas cores, já usei vários tipos de alongamento. Inclusive tenho 2 alongamentos guardados dentro do meu guarda-roupa, porque foram os últimos cabelos que eu usei, né? Um muito longo e o outro mais cacheado. Então, assim, é algo que me representa, né? Essa harmonia do meu cabelo sobre o meu rosto, sobre as minhas sardas. Então, é pra mim uma vaidade. E quando o ano começou, eu já fiquei desejosa em novamente fazer algo que me tirasse dessa estabilidade espiritual e me desafiasse a algo novo. E aí o Senhor me deu essa palavra que eu compartilhei com você, de Levítico 6, onde foi muito claro, onde foi muito clara a voz do Espírito Santo falando comigo. É tempo de tirar as cinzas do altar. E isso veio muito forte, gente, porque as cinzas, elas representam um sacrifício que já queimou. Havia um holocausto, havia um sacrifício e ele já queimou. Quando ele queima, junto com ele queima a lenha. Então, torna-se então as cinzas. Então, as cinzas representam um holocausto, um sacrifício que já queimou. E o Senhor dava uma ordenança através de Moisés. Esse texto foi escrito para que Moisés ordenasse e orientasse Arão e seus filhos, né? Sobre o exercício do sacerdócio. E antigamente era o sacerdote que ia à frente, que fazia os sacrifícios, que em remissão do pecado, né, do povo. Mas quando Jesus vem, Jesus morre, o livro de 1 Pedro vai dizer justamente isso, que ele nos torna sacerdócio real. Nós nos tornamos sacerdotes. Então esse sacrifício passa a ser feito por nós, porque nós somos o próprio altar do Senhor. E essa lenha são as nossas ações, são as nossas obras, é aquilo que a gente faz. E essas cinzas é o fogo que já queimou. E esse fogo é o fogo que o próprio Deus manda sobre nós, para nos alinhar, para queimar as impurezas, para nos atrair para a presença, para o propósito. E essa palavra vem muito forte, que é como se o Senhor estivesse dizendo assim para mim: você já fez algo, você já entregou algo na minha presença, eu já recebi como oferta, eu já queimei essa oferta. Porque esse era o sinal de que o Senhor se agradava da oferta, descia o fogo dos céus e queimava a oferta. Então as cinzas representavam uma lenha que já tinha queimado. E era tempo de tirar essas cinzas e trazer uma lenha nova, ou seja, um sacrifício novo, um tempo novo. E aí eu coloquei diante do Senhor esse desejo e coloquei diante do Senhor um tripé. Porque todas as coisas, meus irmãos, são feitas em Deus com ordem e decência. E o livro de Coríntios vai nos ensinar que toda autoridade é constituída por Deus. E nós precisamos estar alinhados com as nossas autoridades. Então, você não pode voluntariamente fazer algo que você teve vontade
se isso vai influenciar diretamente outras pessoas. No meu caso, isso aconteceria, porque mexe diretamente com a minha aparência. Eu sou professora do ensino fundamental, trabalho com crianças do terceiro ano, ou seja, crianças de 7 anos, 8 anos. Então imagine o que é de repente para eu chegar careca na sala, né? Então eu estabeleci um tripé diante do Senhor. Eu coloquei diante dele que se essa era uma oferta que ele se alegraria em receber, que as minhas autoridades iam me abençoar sem hesitar. Automaticamente, ao me ouvir falar, elas me liberariam e me abençoariam. E assim eu fiz. No meu caso, como eu sou casada, o meu primeiro tripé seria o meu marido. Seria a liberação do meu marido. Então, orei bastante, jejuei e fui até ele. E a primeira pergunta que ele me fez foi: e precisa ser o cabelo? E por que o cabelo? E aí eu expliquei a ele, porque o cabelo é o que me custa algo. Se for qualquer outra coisa, eu vou dar. Mas não é algo que me custe algo. E aí expliquei pra ele, né, que dessa vez eu não iria fazer o voto de humilhação. Eu não senti essa direção, foi mesmo do cabelo. E foi engraçado porque, assim, eu sou casada, esse ano eu completo 18 anos de casada. E quando o meu marido me viu pela primeira vez, foi quando eu fiz o meu voto, em 2004. Ele servia na Marinha, no Rio de Janeiro. E em maio de 2004, ele veio de férias. A mãe dele, a família dele mora perto da igreja que eu congregava, então ele veio de férias e foi fazer uma visita no culto. E eu passei toda de pano de saco, gente, descalça, branca, mais branca do que eu já sou hoje, sem um fio de cabelo na cabeça. Aqui, amanhã vai completar 30 dias que eu fiz o voto, então ele já tá bem grandinho, você já vê a silhueta do cabelo, tá vendo? E eu passei máquina zero. Mas ele, quando me viu, eu tinha acabado de fazer, então a cabecinha tava branca. E ele, depois, né, que nós nos conhecemos, ele disse que lembrou de mim, porque eu passei por ele e ele falou com Deus: eu queria uma mulher assim pra casar. Olhou assim, viu meu biotipo, mesmo careca, e colocou diante de Deus. E um ano depois, gente, eu casei. Em 16 de dezembro de 2005. Um ano depois do meu voto, um ano e um pouquinho, eu me casei. Então, assim, se eu disser pra você que foi uma entrega fácil, não foi. Mas foi uma entrega que me sustentou. E que eu vejo que me sustenta até hoje, porque mexeu de dentro pra fora. É como se tivesse surgido uma nova Cristine, mais inclinada ao propósito do Senhor, sabe? Foi uma entrega mesmo. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele lembrou, né? Porque ele já tinha me visto careca. E uma coisa é ele ter me visto passar por ele careca. Outra coisa é ele ver a esposa careca. Uma pessoa que ele vai namorar, que ele vai interagir, que vai caminhar com ele nos lugares. Então, ele era a primeira prova de Deus para que eu fizesse o voto. E aí, ele me abençoou. Mas até aí já não era o suficiente, porque eu não tinha só ele como autoridade. Então agora eu precisava passar pelos meus pastores. Então eu precisava conversar com os meus pastores e eles também precisavam me abençoar. E aí marquei com os meus pastores, não disse o que era, e conversando com eles, eu falei: olha, eu tô com um desejo muito forte no meu coração desde o início do ano de fazer um propósito, de fazer um voto com o Senhor. E o voto é raspar a cabeça. E assim, foi tudo muito tranquilo. Eles me ouviram, acolheram a minha fala, me abençoaram, né? E aí eu vim com a segunda parte da conversa, onde eu disse assim: pastor, eu gostaria que o senhor fizesse, né? Porque eu não quero ir até o salão, eu quero que uma pessoa que eu respeito a unção que está sobre ela, passe a máquina na minha cabeça. Porque quando o cabelo cai, a gente recolhe o cabelo, e normalmente queima. Por que a gente queima o cabelo? Porque se você está fazendo uma oferta para o Senhor, a ideia é que ao queimar, esse aroma suba como um incenso suave que vai agradar as narinas do Senhor. Então eu pedi que ele fizesse, ele me abençoou, a gente deixou pré-agendado o dia. E eu fui para o terceiro tripé, né? A terceira prova, que foi a minha gestora. Eu sou professora e eu não queria fazer sem que a minha gestão soubesse. Então eu agendei com a diretora da minha escola. Não disse o que era. Sentei na cadeira na sala dela e falei: olha, Pro,
desde o início do ano, repeti toda a história. Deus tem ministrado, né, ao meu coração a palavra, isso tem me movido, e eu desejo fazer um propósito com o Senhor, e esse propósito é raspar a cabeça. Gente, foi tão tranquilo, ela me abençoou, disse: minha filha, Deus te abençoe, com certeza o Senhor está nesse negócio. Então eu senti aquela paz, sabe? Esse era o meu tripé. Ah, mas você não falou com a sua mãe, com seus irmãos? Eu comuniquei a eles. Mas a autorização que eu precisava, a prova que eu tinha de que o Senhor receberia era esse tripé. O meu marido, os meus pastores e a minha gestão. Então, depois de tudo isso, já tudo marcado, no dia 11 de maio, eu fiz o meu voto. Eu fiz ali na minha igreja mesmo, né, na Comunidade Esperança, na Fraga Maia. Só tinha gente na igreja. Eu, meu pastor, a minha pastora, os meus 2 filhos e o meu esposo. E ali ele, com a máquina zero, passou a máquina no meu cabelo caiu. Ainda está aqui, eu ainda não levei ao monte para queimar, porque no outro dia eu acompanhei o meu esposo em Salvador para uma cirurgia cardíaca, e nós passamos um tempo lá, depois voltamos. Ele ainda não tá podendo fazer, né, dirigir assim, mas assim que ele tiver restabelecido, nós vamos subir ao monte que tem aqui próximo à minha cidade, para eu queimar esse cabelo. Então, existem várias referências bíblicas que fundamentam essa prática. No ano de 2004 eu não li esse livro, mas esse ano eu quis ler. Esse livro por si só, ele não vai trazer para você um entendimento completo do que seria esse voto, apesar do nome ser bem sugestivo, o DNA do Nazireu. Mas ele traz muitas referências bíblicas, muitas referências sobre o raspar a cabeça, sobre alguns cuidados que a gente precisa ter, né, sobre essa questão do cabelo, sobre a questão do que pode, do que não pode. No meu caso, eu não fiz um voto para estar renovando. Eu fiz uma oferta, né, de entregar esse cabelo ao Senhor. Fiz em 2004 e agora eu quis entregar de novo. Mas eu não estabeleci um tempo para renovo. Algumas pessoas fazem com um tempo para renovo. Outras pessoas fazem para nunca mais deixar crescer. Outras pessoas já fazem para nunca mais cortar. Entende? Mas o que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você é que tudo aquilo que nós fazemos, seja o jejum, seja o voto, seja o propósito, não é para mudar o coração de Deus. Porque o coração do Senhor já está inclinado para nos abençoar. Tudo que nós fazemos é para mudar o nosso coração. É uma estratégia para tirar as cinzas do altar, para nos despertar para o novo, porque o fogo precisa arder continuamente. 3 vezes o Senhor falou a Moisés: o fogo não pode se apagar, ele precisa arder continuamente. O que é que você precisa fazer para que o fogo se mantenha aceso na sua vida? Porque todos os dias, gente, nós somos assolados pela inconstância, pelos medos, pelo pânico, pelo pavor, pelo desânimo, pelo medo. E isso tudo é real, mas você precisa criar estratégias para que o fogo não se apague. Então, a primeira coisa para que o fogo não se apague é justamente você tirar as cinzas do altar. Tirar as cinzas do sacrifício que já queimou, trazer lenha nova. E também não é só tirar, você precisa tirar algo e trazer algo. E esse algo que você vai trazer é a sua lenha, são as suas ações, são as suas práticas. E a partir disso o Senhor vai mandar o fogo. E esse fogo vai queimar recebendo o seu sacrifício. Então, eu deixo para você a indicação desse livro. É um livreto muito pequenininho, baratinho, R$15. O meu, como sempre, todo riscado, cheio de post-it, porque eu vou sinalizando, né? Fazendo algumas comparações com palavras que o Senhor já havia me dado. Então, esse foi o meu motivo. Eu não estou doente. Algumas pessoas pensaram que eu fiz uma promessa porque meu marido ia fazer uma cirurgia cardíaca. Não. Eu fiz esse voto justamente para entregar ao Senhor, para renovar com o Senhor algo que estava dentro de mim, que precisava ser renovado, que precisava ser mexido, para que nesse propósito também algumas coisas sejam retiradas. É muito engraçado quando a gente passa nos lugares, porque as pessoas elas ficam olhando, algumas com uma carinha de pena, outras de compaixão, né? Mas até dentro da própria igreja tem aqueles que, né, se assombram e pensam: ai meu Deus, é muito radical. Mas assim, eu acho que o segredo é você saber, é você se conhecer.
É o autoconhecimento. Deus está nos levando a um tempo de autoconhecimento, porque a partir daquilo que você se reconhece, Deus pode transformar a sua autoimagem, a maneira como você se vê. Porque independente daquilo que você vai fazer, seja campanha de jejum, seja propósito, seja voto, precisa existir o DNA de um nazireu sobre você. E esse nazireu é Jesus. Né? Aquele que é separado, aquele que é escolhido, aquele que escolheu se santificar. Não porque nós somos melhores, mas porque nós temos a opção de estarmos corridos, como a Bíblia nos conta sobre Marta e Maria, corridos com os afazeres, fazendo tudo que é lícito, que é necessário, que é real. Mas nós também temos a escolha de sentar aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tem para dizer. E todo voto que nós fazemos, todo jejum, todo propósito é uma inclinação do nosso coração a escolher a boa parte, a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, espero ter podido ajudar. Se você tiver alguma dúvida mais específica, pode colocar aí nos comentários que eu respondo de maneira pontual para você, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, gente.